Boa noite. Quem aqui acha que reencarnação foi uma coisa que o Espiritismo trouxe? Levanta a mãozinha, que a gente já vai fazendo aquele exercício, né, de acordar. Levanta a mãozinha quem acredita que foi o Espiritismo que trouxe isso. A nomenclatura, até sim, chamar assim. Mas nós estudando um pouquinho ali, a gente vai ver que em várias culturas milenares já se tinha esse conhecimento das diversas vidas que um espírito faz encarnado aqui na Terra. Não se conhecia muito assim os fatos. Uns até acreditavam, né, os egípcios que até preparavam lá suas múmias, né, acreditavam que era possível voltar com o próprio corpo. Mas aí depois Jesus disse que nós íamos ter uma ferramenta que no devido tempo ia nos explicar direitinho como que a coisa funcionava, de maneira bem didática, para a gente entender o que era a reencarnação e todas essas coisas que o Espiritismo fala tanto, que são os fundamentos da doutrina. O que acontece? Jesus falava muito em parábolas. E Jesus já falava sobre as vidas, diversas vidas, a vida do espírito. Porém, a gente sabe que o que não era interessante, né, foi abolido. Então, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas se valem da Bíblia dizendo, não, mas não está muito claro isso. Mas quem nos garante que ali todo o apanhado, tudo que Jesus realmente falou está? Porque vocês sabem, passou por várias revisões, vários evangelhos foram retirados, mas em algumas passagens está lá muito claro o que Jesus falou sobre reencarnação. Esse capítulo fala exatamente sobre isso, tá? Sobre a explicação das reencarnações, das referências, né, que Jesus falou, e depois de Kardec estudando isso. E olhem que curioso, Kardec, ele era um estudioso, e quando ele se interessou por aqueles fenômenos que começaram a acontecer, ele era muito cético e muito estudioso, então ele não ia se enganar, porque tem mesinha girando lá e tá tudo certo, eu vou investigar a fundo isso para saber se isso é verdade. O próprio Kardec não era simpatizante da história das reencarnações. Ele tinha lá suas dúvidas, o que é fantástico, porque pensem, a pessoa que fez toda essa parte de nos instruir, de trazer através dos diversos médiums, né, fazer uma compilação disso e trazer para nós a base da doutrina, ele não estava assim com a tendência a acreditar. Então ele foi a fundo para entender por quê. Quem prova? Como assim? Vai e volta? Que história é essa de diversas vidas? Mas se a gente pensar pelo lado religioso, pelo lado da fé, o que é que nos traria um alento na nossa vida se nós tivéssemos o pensamento extremamente materialista, de acreditar que viemos aqui, recebemos esse corpício para esta existência e depois, chegado a determinado ponto lá da vida, acabou. Sim, e aí? O que a gente fez? A gente passou pelos perrengues, né? A gente pagou o boleto, suou para pagar o boleto. A gente trabalhou, a gente estudou. A gente teve dificuldade na nossa família, nos nossos relacionamentos. A gente sofreu, a gente chorou e a gente aprendeu. E aí deu, terminou? Qual o propósito disso? Essa é a visão materialista. E é uma visão que também nos deixa com aquela dor no coração, porque assim, eu não quero ser invejosa, né? Mas o fulaninho ali entrou na fila e ganhou toda a saúde, beleza, e eu vim assim meio estrupiada, sem grana. Esse pai é bom e é justo? Tem que ter uma explicação. A gente precisa disso para entender a lógica deste pai bom, amoroso e justo. Só a
crença e o estudo na reencarnação vai fazer com que a gente entenda esse mecanismo da vida. Porque por horas eu vou vir bem bela, saudável, horas eu vou vir estrupiadinha, com doenças, com dificuldades financeiras e N outras dificuldades que a gente sabe que a vida da matéria nos traz. E tá tudo certo. É a maneira da gente trocar de posição para a gente experimentar, doendo na nossa ferida, como que a gente fez para o outro. Por exemplo, se eu fui uma pessoa orgulhosa e eu vim abastado com uma situação legal financeiramente, tive várias pessoas que eu comandava e eu podia ser um orgulhoso, uma orgulhosa, um déspota, né? Humilhava aquelas pessoas. O que vai fazer eu ter a noção de quanto dói? Eu trocar de posição e vivenciar isso. Porque quando dói em mim, aí a coisa fica diferente. Aí eu sou obrigada a crescer. E nós, no momento evolutivo que nós estamos, todos nós, quanto mais facilidade, mais a gente se larga. Não é uma crítica, gente, isso é verdade, é do ser humano. Nós estamos num momento que se nos deixarem no sofazinho vendo Netflix e com o dinheiro solto lá para pagar os boletos, a gente nem vai fazer força. E, por exemplo, se a gente não tiver que conviver com algumas pessoas que são difíceis, a gente pode se isolar e não quer conviver e está tudo certo. Mas e aí quando a vida traz essas pessoas, intimamente a gente não pode fugir. Tem que ter algo ali que explique por que Deus é sádico, quer ver a gente sofrendo, quer ver a gente nos perrengues do dia a dia. Não. Só o estudo da doutrina espírita, só o entendimento de tudo isso, toda essa engenharia que nos une aqui, faz com que a gente compreenda que todas essas situações que acontecem no nosso dia a dia, elas têm um propósito. Qual seria, Rita? Nos cutucar. Porque dando um cutuco a gente cresce. Infelizmente, somos acomodados mesmo. E a gente precisa do estresse, do movimento, de nos desalojar para que a gente busque alternativas e cresça. É ali que a gente se conhece. É muitas vezes ali que a gente vai pensar, não, mas só um pouquinho, tem que ter algo mais nessa vida. Eu estava muito bem, estava lá, estava tudo certo, nem me lembrava que existe Deus, espiritualidade, não estava precisando, eu já estava me bastando, né? Aí vem um tropeço. E a gente para e pensa, eu preciso de ajuda, eu preciso entender, deve ter algo mais do que só correr, pagar boleto e morrer. Então, é através dessas situações que nos acontecem que a gente toma um rumo. Então, vamos ver ali o que Kardec colocou na codificação, a explicação, então, da necessidade disso. No Livro dos Espíritos, foi questionado. Lembrem que ele era um estudioso e ele não estava acreditando muito nessa história, ele queria saber os porquês. Então, vocês sabem como é que foi escrito lá, como é que foi feito esse trabalho da codificação? Na época, só para a gente ter uma palhinha assim, contextualizar, né? Na época que estavam acontecendo vários fenômenos mediúnicos lá, que foi na França, né? Em várias partes do mundo, né? Mas lá o foco. Kardec então começou a fazer toda essa parte de tentar entender o que era aquilo. E vários, pipocava os médiums, era assim um boom de coisa mediúnica, né? Para lá e para cá. O que ele fazia? Ele fazia um estudo muito minucioso disso. Aquela pergunta era feita em vários locais. E depois trazida, vejam que não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Então, as comunicações, elas estavam sem interferência. E aí a pergunta era feita em vários locais e depois trazida e compilada para saber se tinha um fundo. E as informações iam batendo até chegar o momento de se chegar, então, à resposta de uma pergunta.
E ele estava querendo desvendar isso. E lá pelas tantas, né, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, já que ele não estava entendendo essa história muito aí de encarnar, desencarnar, voltar. A explicação essa pergunta é a 132. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegá-los à perfeição. Significa dizer que todos nós, não tem como fugir, tá? Isso já é regra básica de sermos espíritos. Vamos buscar e vamos ter que trilhar o caminho da perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição relativa de nós, criaturas, né? Não do Criador. O Criador, sim, perfeição absoluta. A perfeição relativa a nós, enquanto humanos. Para alguns, ela é uma expiação, para outros, uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Vir para a matéria já é um sofrimento. Porque a gente se prepara lá no mundo espiritual para essa encarnação, sabendo que aqui nós vamos ter que ser quem nós realmente somos, agindo conforme está toda aquela bagagem que a gente já aprendeu. Não tem como fugir do nosso instinto, daquilo que a gente já aprendeu. Então a gente tem medo, porque estamos no mundo espiritual. Imaginem nós num lugar com plena harmonia, com uma energia boa, com os nossos instrutores, os nossos mentores, e a gente se sentindo forte, né? A gente está tomando fôlego lá. Aí vem o fulaninho e diz assim, ó, meu amiguinho, tá na hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Tem que reencarnar e fazer uma prova de que tudo isso que tu está dizendo, que tu já superou, que tu aprendeu, tu vai viver na matéria e vamos ver como é que é a tua reação na hora do vamos ver, do pega pra capar, como a gente diz, né, vulgarmente. E aí a gente vem. Então, quando a gente já vem assim, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? É bem essa sensação. É uma sensação de que lá, na hora que a gente reencarna, aí não tem mais como negar. Como conviver com uma pessoa que a gente tem uma animosidade, uma irritação e não sabe nem porquê. E é isso que acontece na nossa vida verdadeira aqui da matéria. Então já só voltar para a vida do corpo já é uma expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Vejam que interessante. Nós estamos reencarnando na Terra, né? A Terra também é um ser em evolução, um planeta em evolução. E qual é a criação que Deus se refere? Aqui nessa pergunta ele diz que toda a nossa evolução, então, quando um evolui, o outro evolui e o planeta todo evolui. A criação divina, ela está interligada, é uma imensa rede. Aquela coisa que a gente ouve muito falar, quando um muda, todo mundo muda, o mundo muda, e essas coisas assim, é verdade, gente, porque nós estamos em constante doação de energia uns com os outros, nós fazemos parte de uma família. E esses seres que foram todos reunidos aqui, estão todos numa faixa evolutiva compatível. Eu gosto de brincar quando eu digo isso, né? Que às vezes a gente diz assim, nós fazemos parte de todo mundo na média aqui é igual. E a gente às vezes pensa assim, eu não posso ser comparada lá com o bandido que fez isso, aquilo, outro. Por quê? Porque a gente já tem rapidinho no nosso gatilho aquela história de julgar, né? E a gente julga por quê? Pela aparência, pela coisa transitória que é essa encarnação. A gente pensa que essa encarnação, que seria só uma fotografia perante todas as nossas várias vidas e existências, que isso aqui é o que dá para fazer um cálculo. Não dá, gente, não dá. A nossa verdadeira sintonia é o que nos trouxe aqui. Então, uns já estão despertos, outros ainda estão aprendendo, outros estão, mas assim, no frigir da régua,
nós estamos em sintonia, senão não estaríamos encarnados aqui na Terra neste momento.